Olá galera, tudo bem? Meu nome é Danilo Salgueiro, eu sou CEO da Big Gods Esports e CEO da Egg Bacon, a primeira agência de marketing para o mercado de esportes e games do Brasil e agora dos Estados Unidos também. Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês para falar um pouquinho do mercado de esportes no mundo. Vamos falar um pouquinho dos números do Brasil, os números aqui dos Estados Unidos. Peço desculpa aí que a apresentação está em inglês, mas eu vou discorrer sobre os slides aqui e acho que vai dar para apresentar bastante coisa para vocês aqui e discutir bastante sobre o tema. Para quem não conhece, a Big Gods é um time que foi fundado aí no finalzinho de 2014. A gente montou esse projeto na época junto com a Lenovo, né? E a intenção era criar uma organização de esportes para a Lenovo. E aí esse projeto teve muito sucesso no Brasil, né? A gente chegou a ter um hostel aí no Brasil com 5 lineups, entre elas League of Legends, Heroes of the Storm, Hearthstone, Counter-Strike e Street Fighter. Nós tínhamos 20 atletas morando nesse hostel, e psicólogo, preparador físico, toda a parte de alimentação era providenciada para esses atletas. E aí chegamos no Cebolol, né? Acho que todo mundo conhece a história da Big Gods. E aí em 2016 a nossa agência de marketing teve a oportunidade de montar uma filial aqui nos Estados Unidos. E aí a gente viu a oportunidade de trazer o time para cá também, tá? Essa apresentação aqui, ela tá com a cara da Big Gods, né? E eu vou falar um pouquinho do mercado de esportes no mundo, né? Esportes, ele vem mudando culturalmente várias coisas, né? Ah, Nesse slide aqui a gente está falando um pouquinho dos costumes, né? Porque o esporte em si, ele tem várias coisas que permeiam o jogo e não só o jogador em si. Mas então as famílias no passado elas se reuniam depois do jantar, tal, assistiam televisão junto. Tinha aquele negócio que o provedor da casa controlava o controle remoto e todo mundo estava assistindo aquela televisão e meio que em torno daquela mídia, né? As famílias hoje mudaram totalmente, né? Então tá todo mundo na segunda tela, todo mundo em vários devices diferentes, e às vezes até as pessoas acabam considerando o celular como uma própria companhia, né? As pessoas aí, você pega que as pessoas usam uma combinação, às vezes, de tablet e smartphone todo ao mesmo tempo, assistindo televisão. Obviamente que a atenção não é a mesma como antigamente, né? Aquela atenção total no programa, os comerciais eram assistidos, né? Então, a gente vê que os costumes das famílias hoje mudaram totalmente. A gente nem entrou ainda para falar do esporte, mas então, e isso muda tudo, né? Quando você muda toda a parte social da coisa, acaba mudando muita coisa, né? Porque não é só o local, né? A gente estava falando da sala, mas quando a gente muda ações, muda costumes, a gente muda o ambiente. A interação das pessoas é uma coisa que é uma das principais coisas, né? Esse slide ele está falando com o beisebol, porque aqui nos Estados Unidos o beisebol é um esporte bem tradicional, né? A gente poderia colocar o futebol no Brasil, mas os pais e filhos aqui têm esse costume de jogar catch, que é jogar a bola para o filho pegar, né? E antigamente jogava no quintal de casa. E aí tinha essa brincadeira com o filho. E aí a gente colocou essa ilustração aqui mostrando o pai e o filho jogando catch, só que na verdade com vários devices diferentes aqui, né? Interagindo entre eles. E aí a gente, falando em beisebol, né? Acho que tem todo um porquê que a gente colocou em beisebol, né? Vamos entrar nos detalhes do beisebol, né? Hoje o maior ídolo do beisebol aqui nos Estados Unidos, o Alex Rodrigues, joga pelo New York Yankees, bem famoso. Ele tem 1,5 milhão de seguidores no Facebook, 417 mil seguidores no Twitter. Ele não faz streaming, então ele não tem views. Ele não tem essa interação com o público dele no dia a dia, né? Então, quem são os ídolos de hoje? Será que o Alex Rodrigues continua um ídolo? A gente pegou aqui o Bergson, né? Jogador do Team Solomid. Ele tem bem menos seguidores no Facebook,
Só que o Facebook hoje já aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos, ele é considerado eh, uma rede social de mais velhos, né? Assim, a geração Y, assim, não prefere tanto Facebook, acaba preferindo o Twitter e outras redes sociais, mas o Twitter ele vem sendo bem usado, né? O Twitter ele tem uma taxa de atualização muito rápida, né? Então as pessoas postam muita coisa. Para vocês terem uma ideia, 90% da interação do Twitter, do engajamento de um post acontece na primeira hora que ele é postado, né? Então esses millennials eles são uma geração muito mais superficial e então um post de Facebook, por exemplo, ele chega a ter engajamento de 5 dias, né? Então você vê que o Bergson ele está bem ativo no Twitter. E aí a gente já entra na Twitch TV. Ele tem quase 1.300.000 subscribers na Twitch TV. E muitas horas assistidas, né? Isso que quando a gente montou essa apresentação, o Faker nem tinha lançado as suas streams na Twitch, né? Porque pelo que a gente viu, quando o Faker fez a primeira stream dele na Twitch, chegou a 237 mil pessoas concorrentes assistindo ele, né? Que foi uma coisa incrível. Que a gente comparando os dois, né? Um do esporte tradicional, outro do esporte. Acho que a grande atratividade da Twitch é ter esse negócio de você interagir, né? Imagina se no passado, quando o Michael Jordan estava jogando pelo Chicago Bulls, se quando ele estivesse treinando você tivesse a possibilidade de mandar uma mensagem para ele durante o treino e ele responder, né? Acho que isso, o negócio do streaming é a grande atratividade, essa interação, né? A legitimidade. É muito difícil de você criar alguma coisa fake ou ter script no ao vivo. Que a gente colocou só uma coincidência ou não, né? Quando você digita Major League, aparece Major League Baseball e Major League Gaming ao mesmo tempo nas sugestões do Google, né? A gente acha que não. Na verdade, o show, o entretenimento que está sendo criado para os telespectadores é o mesmo, né? Eles estão se entretendo. Existe um dado que fala, um dado da própria Twitch, que 44% das pessoas que estão assistindo a um evento de esportes, eles não jogam aquele jogo, né? Então, realmente, o esporte, ele é um entretenimento, né? Tem uma tirinha muito interessante que eu vi outro dia, que me mandaram, que aparece um rapaz chega em casa e aí o amigo dele está no computador e tem um jogo aparecendo nesse computador e aí ele fala assim, nossa, o que você está jogando? Ele fala, não, não estou jogando, estou assistindo. E ele fala assim, nossa, mas você está assistindo alguém jogar? Que coisa, jogar videogame? Coisa de louco. E aí ele senta na televisão e ele começa a assistir um jogo e no final é a mesma coisa, né? Então, eu acho que hoje o esporte o show ele tá do mesmo nível do esporte tradicional. Isso aqui é uma frase que saiu na revista da ESPN aqui nos Estados Unidos, que gaming é tudo que o esporte tradicional gostaria de ser, está desesperado para ser, né? Jovem, global, digital e totalmente diverso. Né? A diversidade é uma coisa muito importante nos games. A gente ainda não tem times mistos, mas não há nada que impede. Eu acho que isso com o futuro, times muito competitivos mistos vão existir. Eu acho que isso vai criar uma possibilidade muito grande, porque para o esporte, a gente tem certeza que mulheres vão desempenhar melhor certas tarefas em alguns times, porque você não precisa de uma diferença física. Né? A diferença física aqui no esporte tradicional você tem que separar homens e mulheres porque existe cientificamente provado uma diferença física. No esporte não existe essa diferença física, então eu acho que a diversidade ainda vai crescer bastante no esporte e a partir do momento que isso começar a acontecer, isso vai ser um segundo passo muito importante. Apesar dele já ser bem diverso hoje. Aqui a gente está falando, né? Por que o esporte tradicional e marcas, grandes marcas, querem ou precisam estar no esporte, né? A gente vem falando dos millennials. Os millennials hoje são os grandes grupos que as marcas querem atrair. Né? Os millennials foram quem começaram a consumir comida orgânica e aí teve esse boom de comida orgânica. Os millennials são os próximos, são os líderes do amanhã, eles que vão que tem o grande potencial. Então, fazer a cabeça dos millennials hoje é você criar
como se fosse um consumidor para o resto da vida dele. Né? Então, assim, e eles têm o poder de compra, só que eles são muito difíceis de ser atraídos, né? E se engajar por alguma coisa, né? Precisa ser legítimo, precisa ser divertido, precisa estar em linha com todas as coisas que eles procuram. E esportes e games, com certeza, é uma mídia e uma forma de engajar esses millennials. Então, para as marcas ter alguma coisa que alcance, né? A gente até colocou aqui, alcançando os inalcançáveis, né? 22% dos millennials assistem esportes frequentemente. Né? Então, um outro ponto é o tamanho da audiência, né? A gente está lá hoje com mais de 200 milhões de pessoas entre entusiastas e ou pessoas que assistem ocasionalmente esportes, né? Novamente o dado lá de 40% acabam não jogando o jogo que eles estão assistindo. Ah, e saiu a pesquisa da Newzoo, a nova, né? Falando que vai chegar em 2020 com 350 milhões de pessoas pelo mundo que assistem esportes. É um número totalmente expressivo. Normalmente você consegue segmentar muito bem dentro desses 200, 300 milhões de pessoas o público que você quer assistir, ou pelos games que você está anunciando, ou pelo horário, ou pelo tipo de campeonato. Existem várias formas de fazer tracking, que é uma coisa muito interessante. Além disso, a indústria de esportes é uma indústria que tem muito potencial de crescimento, é uma indústria que atualmente está em torno de 600 milhões de dólares por ano, sem levar em consideração a parte de apostas e, logicamente, a parte de microtransações que acontecem nos jogos, porque as desenvolvedoras dos jogos não divulgam esses números, eles não querem abrir essa estratégia para a concorrência deles. A gente estima que esse número com as microtransações deve crescer mais 2 ou 3 vezes. E aí, com a parte de apostas, né, normalmente a gente acaba não considerando apostas no valor da indústria, e aí fica muito maior, né? Porque, para vocês terem uma ideia, o mercado de esporte tradicional pelo mundo hoje movimenta em torno de 100 bilhões de dólares. E o mercado de aposta em esportes tradicionais movimenta 400 bilhões de dólares. A gente sabe que 2016 movimentou, o Counter-Strike movimentou 5 bilhões de dólares em apostas. Existe um grande problema que não é regulado, tem criança que aposta, tem muita coisa que precisa ser revista. São problemas naturais de uma indústria em crescimento, que tem pouco tempo, assim como outros problemas que acabaram surgindo, como doping, jogadores usando ah, Baderal, Ritalina, essas coisas, e aí prontamente os campeonatos das maiores ligas foram lá e colocaram antidoping, ou jogadores usando script, ou usando hack, ou usando outras coisas, então todo esse tipo de coisa faz parte de uma indústria em ascensão e muito jovem, né? Então aqui a gente vê que o crescimento anual composto do esporte está com uma taxa de 17% ao ano, e continua crescendo essas taxas incríveis, e a receita crescendo quase 40% ao ano com os juros compostos, que é uma coisa assim sem precedentes. Né? Aqui a gente coloca aqui algumas coisas, né, que já estão até desatualizadas. Esse slide a gente terminou, para vocês terem uma ideia, a gente fez esse slide em dezembro, não tinha saído os números ainda do campeonato de 2016, da final, que foi aqui no Staples Center de Los Angeles do League of Legends. E aí, a hora que saiu, né, saiu lá 44 milhões de unique viewers que assistiram. A gente falou, nossa, que incrível, né? Vamos atualizar o slide. Aí, logo depois, teve o Major da E-League, de Counter-Strike, que atingiu 65 milhões de unique viewers, que foi uma coisa assim maluca, né? Acho que passou muitos esportes tradicionais de longe, assim, 65 milhões de telespectadores únicos é uma coisa fora do comum. A gente tem aqui 100 mil pessoas que foram na Intel Extreme Masters, logicamente nos dias, nem todos os dias, não de uma vez só. E o Prize Pool do The International, né, que é através do Compendium, que é um crowdfunding, que acabou chegando em 20 milhões de dólares, né? Ah, assim, a gente está falando dessas ligas globais e desses campeonatos mundiais que são importantes. As ligas locais também são muito importantes. Então, no Brasil a gente tem Premier League, tem o CBLOL, tem várias outras ligas se desenvolvendo, assim como em todas as partes do mundo. E aqui a gente tem
citando alguns exemplos de organismos que estão sendo criados para que essa a indústria se profissionalize cada vez mais. A ESL aqui já, acho que já está com mais de 500 funcionários. A própria E-League aqui, que a Turner vem fazendo um trabalho fenomenal com a E-League. Então a gente já tem várias associações pelo mundo. Aí no Brasil tem a ABCDE, aqui tem a PEA, tem a WESA também na Europa, e a gente tem associações crescendo por todos os lados. Aqui uma coisa bem interessante que é os grupos de pessoas que assistem esporte tradicional e o grupo de pessoas que você se sobrepõe assistindo esporte tradicional e o esporte. E aí você pode ver que para uma marca conseguir atingir todas essas pessoas e conseguir fazer uma segmentação, se ela usar só um ou só o outro, ela não vai conseguir atingir todas as pessoas que ela precisa. Então aqui a gente pega aqui todos os fãs de basquetebol. Então todos os fãs de basquetebol são 79 milhões, quase 80 milhões de pessoas. Dentro desses fãs de basquetebol, você tem 10 milhões de pessoas que são fãs de esportes também. Porém, você tem 10,3 milhões de pessoas que são fãs de esporte que não são fãs de basquetebol. Da mesma forma, você vai falar futebol americano. O futebol americano tem 110 milhões de fãs, que é um número super expressivo. A gente teve agora a final do Super Bowl com o Tom Brady lá, marido da Gisele, fazendo aquela virada histórica, todo mundo falando sobre aquilo. Então você tem lá, dos 110 milhões de pessoas que assistem, que são fãs de futebol, você tem 8,7 milhões que são fãs de futebol e fãs de esportes. Porém, você tem 11,3 milhões de pessoas que, se você só anunciar no futebol, você não vai chegar nelas porque elas são fãs de esporte e não são fãs de futebol. A mesma coisa no beisebol. O beisebol vem sendo muito usado porque os números da Newzoo indicam que o esporte como um todo já chegaram nos números de beisebol e hóquei, tá? Por isso que esses dois estão aí embaixo. Logicamente, comparar esportes com beisebol e hóquei não é uma comparação totalmente justa, porque dentro de esportes você tem várias modalidades, né? Tem Hearthstone, tem Counter-Strike, League of Legends, e aí todas essas modalidades juntas passam uma modalidade única que seriam ou beisebol ou hóquei. Porém, como a gente não tem tantos números separados ainda essa comparação é feita, eu acho que no futuro a gente vai começar, quando falar ou League of Legends ou Counter-Strike, isso já vai ser considerado como uma modalidade esportiva. Aqui a gente está falando um pouquinho dos números dos Estados Unidos, é um dos maiores mercados do mundo, né? Eu vou comentar dos números do Brasil. Eu não tenho o slide aqui dos números do Brasil, mas eu sei basicamente de cabeça os números do Brasil. Hoje a gente tem uma audiência aqui de 41,7 milhões de pessoas. E 20 milhões de entusiastas. Isso coloca os Estados Unidos como o maior mercado de esportes do mundo. E aí a gente tem 192 milhões de jogadores ativos. Logicamente que para os jogadores ativos, quem tiver o Candy Crush instalado no celular é considerado um jogador ativo, tá? Mas os 20 milhões de entusiastas que são o maior público que acabam consumindo todos os produtos que estão dentro desse ecossistema de esportes. Hoje no Brasil nós somos o terceiro maior mercado de esportes, com 11, quase 12 milhões de entusiastas, que é um número incrível, né? No Brasil nós temos em torno, as pesquisas divergem muito, mas em torno de 60 milhões de jogadores ativos e 22 milhões de pessoas na audiência. Aí a gente vai falar assim, pô, então esse mercado está crescendo muito, quem está investindo nesse mercado hoje, né? Então a gente vai colocar aqui, isso que a gente montou esse slide em dezembro de 2016, e tá lá, Paris Saint-Germain, 76ers, né, que foi que comprou o Dignitas, Ajax, times da Rússia, né? Então você vê lá fundos da Rússia, teve aquele milionário que comprou o Virtus Pro, fez uma injeção de 100 milhões de dólares. Agora parece que está comprando outro time. Então, assim, a gente vê que existe um movimento que é bem interessante, que é o seguinte: o esporte tradicional indo para o virtual e o esporte eletrônico indo para o local, indo para a parte real. Então, eu acho que no futuro a gente vai ver os times de esporte
possuindo arenas, provavelmente vai ter o time da cidade, então pode ser que você tenha no Brasil, aí agora até saiu essa notícia do São Paulo recentemente, então pô, vai ter o jogo do São Paulo contra o jogo do Vasco. Eu estou falando de clubes de futebol, não precisa ser exatamente isso, podem ser os próprios clubes tradicionais, pode ser a Pen Gaming. ah, Vai jogar contra o time e eles vão realmente viajar para jogar na arena de um ou de outro. Por mais que o esporte seja totalmente virtual, o esporte pode ser que exista, não estou também querendo adivinhar o futuro, mas pode ser que exista esse movimento. E você vê vários esportes tradicionais indo pela linha de fazer streaming. Vai ter até um jogo agora, parece que foi anunciado, que o Atletiba, o próximo Atletiba aí, Atlético e Curitiba, vai ser feito pelo YouTube Game, vai ser um stream no YouTube, não vai passar na televisão tradicional. E aí você vê o esporte passando na televisão tradicional. Então acho que tem essa busca do ponto forte de cada um. Logo depois disso, além desses clubes que estão aqui, né, a gente teve agora essa notícia que parece que o São Paulo está negociando com um clube aí no Brasil. A gente tem aqui nos Estados Unidos o Miami Heat investindo em clube também. Então, é uma, a gente pode ver que os clubes de esporte estão crescendo, investindo muito nisso. Além disso, os clubes de futebol estão montando ligas de jogos de futebol, como FIFA. Aí no Brasil parece que vai ter uma liga do Pro Evolution Soccer. Então, é um movimento bem interessante de ser observado. Aqui tem uma outra estratégia que são os times corporativos. Então, aqui a gente pode ver que, logicamente, na Coreia do Sul tem muita investimento e as empresas, como lá o esporte é uma vertente muito interessante, na Coreia do Sul e China, as empresas, as grandes empresas acabam tendo os próprios times. Então tem lá tá a South Korean Telecom, que é dona do SKT, que é o melhor time de League of Legends do mundo, o Samsung Galaxy, que é o segundo melhor, aí você tem a Green Wings, que é o Jin Air lá, que é um time que só perde na Coreia do Sul, todo mundo fala que o time é horrível, né? A Cade Stars no Brasil, né? Um time que tem a Vivo lá como um grande patrocinador, a Alientech, então tem vários times que acabam tendo todo esse suporte. Empresas decidiram ter um name, a própria Big Gods, quando lançou, era o time corporativo da Lenovo. Aqui grandes investidores, né? A gente teve o anúncio do Ronaldo no Brasil, agora teve notícia do Neymar e parece que a notícia era falsa, tal, mas independente disso, você vê aí várias personalidades, vários investidores. Então, Steve Aoki aí, músico, DJ, que tocou no Tomorrowland, grande DJ muito bom, ah, comprou um time em Las Vegas, né, que é o Team Rogue. Magic Johnson também investiu no Team Liquid. O Peter Gruber, que é dono do Golden State Warrior, que é um dos times mais ricos aqui dos Estados Unidos. Teve pessoal do Washington Wizards. O Mark Cuban, ele investiu na Unicorn, que é uma plataforma de aposta em esportes. E ele disse que por enquanto ele não vai investir em time, porque ele ainda acha que a vida útil dos jogadores está muito baixa, né? Estão se aposentando muito jovens, tal, que o investimento ainda está meio inflacionado a parte de salários, pelo que ainda, pela análise dele, logicamente. Mas é uma pessoa, né? Ele é um daqueles investidores do Shark Tank. Né? Agora o programa foi comprado aí no Brasil, né? O pessoal tá fazendo o programa aí, mas é um programa muito interessante, eu recomendo para quem tiver interesse de assistir o Shark Tank. E ele é um dos maiores investidores em série aqui dos Estados Unidos. O Jonas Jerebko, que ele investiu no Renegades, né? Depois que teve aquele banimento do Renegades, tal, ele investiu no Renegades e agora está investindo em outras plataformas de esporte. O Rick Fox, que acho que é um dos mais interessantes, né? Começou a investir nisso porque o filho dele joga League of Legends. Um dos maiores produtores, foi Hall of Fame da NBA, jogou com Shaquille O'Neal no Los Angeles Lakers, produziu vários filmes e dos que está fazendo investimento é um dos que eu mais gosto, porque ele está à frente do time, né? Contratou um CEO e tal, mas o Jason, mas mesmo assim ele está à frente e vem fazendo um trabalho fenomenal no Echo Fox. Hoje tem lineup de
até cara coroa online, eu nunca, acho que deve ter umas 10 lineups do time. Muito interessante, um trabalho muito bem feito. Tem o Shaquille O'Neal que investiu na NRG, que por outro lado foi um investimento que eles compraram a vaga na LCS aqui nos Estados Unidos, e acho que no segundo split que eles disputaram, eles caíram para a segunda divisão. Ah, investiu junto com o Alex Rodrigues, né? Você vê que o Alex Rodrigues lá, ídolo do beisebol, já percebeu que o esporte é uma tendência. Aqui um outro ponto bem interessante, que é a entrada das marcas não endêmicas no esporte. Então aqui ah, isso é algo, é uma das principais coisas que a gente precisa ver quando alguma coisa está realmente madura, né? Porque enquanto só as marcas de periférico, ou somente as marcas que fazem parte daquele meio estão investindo no cenário, isso não quer dizer que aquele cenário está totalmente pronto, porque naturalmente que uma marca que depende daquilo vai investir no cenário. Logicamente, se eu for a Logitech Gaming, eu vou patrocinar um time, logicamente eu vou querer fazer um campeonato, eu vou querer promover meus produtos, porque quem está jogando ali, quem está assistindo, é certeza que é o meu público. Agora, a partir do momento que McDonald's, Arby's, ah, o Arby's está fazendo uma parceria muito grande com a E-League, a Geico é uma das maiores companhias de seguros do mundo, pertence ao Warren Buffett, que é o homem mais rico do mundo, já foi, ou é, ele, pela Forbes várias vezes. Está investindo, patrocina time, campeonato, então, assim, marcas que são totalmente Gillette, Domino's, Buffalo Wild Wings é uma cadeia de restaurante aqui dos Estados Unidos, como se fosse um Outback aí do Brasil. O pessoal gosta de assistir jogo lá, então ele é uma rede de restaurantes que tem televisões grandes. Em dia de jogo de futebol americano, tal, o pessoal vai lá assistir, tomar cerveja e comer snacks. No Brasil a gente tem o Stomp Bar, né, que é uma, logicamente só é uma unidade, né? Buffalo Wild Wings deve ter sei lá quantas unidades aqui para os Estados Unidos. E eles se tornaram parceiros da E-League. Né? A Turner, quando começou a investir nesse meio, com o poderio que ela tem de venda de anúncios, já com todos os programas que ela tem, acabou trazendo grandes patrocinadores, além de outras marcas, a própria ESL acabou trazendo a Gillette agora, ah, a California Pizza Kitchen também, que é uma cadeia de restaurantes aqui, também faz a transmissão dos jogos de Counter-Strike, acho que às quartas-feiras no restaurante, então aqui no dia a dia a gente começa a ver coisas bem interessantes, né? Porque você vai no restaurante, às vezes de quarta-feira aqui, e aí você vê passando Counter-Strike em todas as televisões do restaurante por um contrato nacional que eles fizeram. Então, a própria Amazon, muita gente entrando no esporte, entendendo que não dá mais para ficar de fora. E marcas que não são relacionadas naturalmente com o esporte. A Turner, que eu estava falando da Turner, teve uma palestra aqui do CEO. A Turner no Brasil ela é dona da Esporte Interativo, TNT, TBS, esqueci todos os canais da Turner, mas eles produzem a E-League aqui nos Estados Unidos, que é um campeonato muito interessante de Counter-Strike. Teve o Major agora em janeiro, que bateu o recorde de audiência. E para eles, segundo o próprio CEO, ele nem entendia sobre games, mas ficou espantado com o retorno que vem dando, porque a produção para eles, por mais que o valor que eles deem pareça alto para a gente quando a gente for analisar, não sei quantos mil dólares, tal, centenas de milhares de dólares, se a gente for parar para pensar hoje, para cada ator do Big Bang Theory ganha 1.200.000 dólares por episódio, né, dos atores principais, e a série vai terminar porque o custo está estratosférico, né? Então, quando a gente vai pensar para produzir um campeonato de Counter-Strike, a audiência que ele dá e o retorno é muito grande. Para uma marca como a Turner, que consegue trazer tantos patrocinadores e fazer tantos contratos relacionados a isso. Né? Então, a gente entende que o mundo do esportes ele só tem a crescer e vai ter um potencial muito grande. E aqui eu vou falar um pouco agora, vou entrar um pouquinho mais no detalhe de como trabalhar com esportes. Tá? A gente fala que o esporte ele é como se fosse um chaco, né? O chaco é uma arma muito poderosa, só que ela é muito difícil de ser trabalhada, né? Porque você pode se machucar com o chaco, né? Ele é
muito difícil de se manusear. E a mesma coisa pode acontecer com o Chaco. Então, o que a gente fala com as marcas? O que a gente fala? Esse slide é da Game Bacon, né, dessa nossa agência de marketing. O que a gente fala normalmente em relação a como trabalhar melhor o esporte, como entender um pouco. Tem alguns pilares ah, que que ao longo do tempo o esporte acabou absorvendo da indústria de tecnologia e são pontos muito importantes para serem ressaltados. O primeiro deles aqui, que a gente fala, a lei de Bushnell. O Roland Bushnell, em 1970, foi o fundador da Atari, um dos caras mais reconhecidos na indústria de games, e ele fala que um game ele precisa ser easy to learn, hard to master. Né? Então, um game, ou qualquer coisa relacionada para a indústria de games, para esportes, ainda mais com millennials, que são jovens que acabam enjoando de alguma coisa muito rápida, ele vai pegar um jogo, esse jogo ele tem que aprender rápido. Se for muito difícil no começo, você acaba se desinteressando, nossa, é muito difícil e tal. Em compensação, ele tem que sempre ter a possibilidade de aprender mais e chegar mais longe, né? Então, uma curva infinita, né? No começo você se esforça pouco e aprende muito, e quanto melhor você é, mais se esforça para aprender um pouquinho mais para ter uma diferença um pouquinho que vai para melhorar 1% você precisa se esforçar muito, né? Então essa lei, essa lei de Bushnell que a gente acaba chamando, ela precisa ser constante ah, no esporte ou nos games para que ele tenha um sucesso. Uma outra parte é que a gente fala que vai trabalhar com games, vai trabalhar com esporte. A indústria de games acabou adotando adotando da indústria mãe, que é a indústria de tecnologia, a metodologia chamada metodologia ágil. Né? A metodologia ágil é uma metodologia que hoje na indústria de games as pessoas não fazem tanta pesquisa de assim, vamos fazer um centro de pesquisa para analisar se isso vai dar um planejamento de um ano para lançar tal coisa. Ele vai testando, vai incrementando o jogo. Vou testar alguma coisinha, deu certo, ele continua, não deu, ele para de fazer aquilo. Ou uma marca vai lançar um produto relacionado com games, um energético, e vai ter um sabor específico para quem joga, ou alguma latinha específica para quem joga. Ele não vai pegar e chamar um grupo de pessoas para uma sala e fazer um teste, ele vai lançar aquilo e ver o resultado, entender como foi. Então é melhor lançar do que ficar esperando muito tempo, que se esperar muito tempo você perdeu o bonde. Né? Um outro ponto muito importante para esportes hoje, acho que a Twitch entendeu muito bem isso, os jogos de celular entenderam, os jogos mobile entenderam muito isso, que a experiência do jogador tem que ser em primeiro lugar. Então, você vai colocar um anúncio em algum lugar, você não vai interromper a experiência do jogador no meio do jogo, no momento que ele esteja super concentrado para fazer aquilo. Você vai colocar o anúncio no momento que não atrapalhe. Ou quando um streamer está streamando, ele precisa colocar um anúncio, porque ele também precisa rentabilizar a stream dele. Ele não vai ficar colocando anúncio a todo segundo, porque a audiência dele vai ficar muito chateada com ele, e ele vai acabar perdendo audiência. Né? Então, essa experiência do jogador, ela é muito importante, né? E a gente vê isso, por exemplo, você pega a própria Riot Games no Brasil, quando foi fazer a final do CBLOL lá no Allianz Parque, cabia muito mais gente do que tinha lá. E com certeza, se eles colocassem um ingresso mais caro, e com mais gente venderiam todos os ingressos. Mas quem estava lá assistindo não ia ter aquela experiência como teve, né? Tem que ser uma grande experiência. Então, a experiência do jogador, não só na parte de assistir, não só na parte de atrapalhar. Então, o desafio que o jogador tem quando ele vai jogar com alguém. Então, sistemas de matchmaking. Putz, quando você vai jogar contra alguém uma partida online, você não quer ganhar, você não quer estompar o cara de uma vez, porque não vai ser divertido, e você também não quer ser estompado, né? Você quer ter o desafio. Então, cada vez mais os sistemas de elo, sistemas de matchmaking super desenvolvidos, toda a parte de ranqueada, tutoriais, tudo isso está pensando na experiência do jogador em primeiro lugar. A outra parte é a parte de comunidade e audiência, né? Você, você
as marcas que querem trabalhar com esporte e games hoje de uma forma mais profissional, elas precisam saber que existe uma comunidade em volta daquele jogo, né? E eles querem criar essa comunidade, né? Você tem que, como a gente fala, né? Tem que criar conteúdo, e não só fazer marketing, né? Então, quando a gente volta lá na experiência do jogador, você ter tutorial, ou você pegar algum jogador bom e trazer ele para dentro e acabar fazendo esse cara fazer conteúdo. ãh, então, essa parte de comunidade e audiência é muito importante para os esportes. E aí, a hora que você tem uma comunidade, empoderar, né? Dar poder para essa comunidade. Então, normalmente, uma indústria de games ou uma marca tem muito mais voz ativa e tem muito mais capacidade de mídia, do que um criador de conteúdo. Então, a marca vai lá, pega esse criador de conteúdo e traz para as redes dele para poder dar poder do que ele vai falando, colocar vídeo dele nos canais da marca. Então, é um outro ponto muito importante. E aqui uma outra parte que vale a pena ressaltar é do crowdsourcing, né? Quando a gente fala de crowdsourcing, não estou falando somente de financiamento. O próprio lá que a gente falou há um pouco tempo atrás do The International, a Valve não precisa do dinheiro de ninguém para dar uma premiação de 20 milhões de dólares, né? A gente sabe que o Gabe, fundador da Valve, é um dos caras mais ricos do mundo, e a própria Valve com a Steam, que detém quase 10% de todos os jogos que são vendidos no mundo, poderia muito bem fazer um campeonato do tamanho que ela quisesse. Porém, a participação, a comunidade se sentir dona daquilo que ela participou, além do Compendium ser uma coisa extremamente divertida, ah, isso valida, isso dá muito mais. A comunidade fica muito mais apaixonada por aquilo, muito mais engajada, né? Então ela fez parte daquilo. Então hoje a comunidade, a audiência, ela quer fazer parte, os fãs querem fazer parte dos times. ah, Todo mundo, quem joga, quer fazer parte daquele jogo, os criadores de conteúdo querem fazer parte também do jogo. Então, essa parte do crowdsourcing não está só em dinheiro, está na parte de criação, de conteúdo como um todo, né? Acho que esses conceitos, né, depois da gente falar daqueles números, eles trazem um panorama bem interessante para se trabalhar com games ou esportes, como que essa indústria funciona. Logicamente, se a gente for entrar aqui, como que um game vira um esporte, lógico, ainda tem toda a parte, eu não vou entrar, eu não entrei nos detalhes do ranqueado, do sistema de elo, mas também toda a parte do modo espectador, tem todas as outras coisas que são estudadas por essas indústrias, né? Mas é que é um panorama mais geral. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais desse mercado. A gente espera que ah, a, toda essa parte de esportes ela tenha um crescimento muito grande. E aí, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês podem me acompanhar pelas minhas redes sociais. Twitter é Salgueiro Caldi, eu acho que eu vou passar o link para vocês aqui no vídeo. Salgueiro Caldi. E aí nós temos aí toda a parte tanto da Egg Bacon, que é a agência de marketing, quanto da Big Gods Jackals, que está aqui na Challenger Series da LCS. Por favor, acompanhe os nossos jogos e se precisar de alguma coisa, podem mandar perguntas para o meu e-mail, para o meu Twitter. Muito obrigado.